Informação importante no Flamengo sobre Everton Cebolinha, atacante que está na mira de Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Vídeo de hoje do canal Tô Nicola traz essa informação exclusiva e fala também sobre as negociações entre Hulk, Grêmio e Atlético Mineiro. Preciso te atualizar sobre o futuro de Leonardo Jardim. Por que o técnico português não crava que permanece no Cruzeiro? Falo também sobre o Palmeiras. Que mudanças acontecerão no elenco depois do fracasso da temporada de 2025? Sobre o São Paulo, Júlio Casares corre risco de impeachment, sim ou não? Para completar, Corinthians se animando com a chance de acordo com a Caixa, tem as últimas do mercado, ótimo executivo de futebol no mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola dessa terça-feira. Preciso da vitória do Volos, campeonato da Grécia, Copa da Grécia. Também preciso da vitória do Manchester City ou do empate contra o Fulham, da vitória do Leipzig pela Copa da Alemanha, além da vitória do Newcastle ou do empate também no campeonato inglês. Se esses 4 resultados, todos com favoritos, acontecerem, a gente pega uma odd de 2,12 e o melhor vem agora clicando no link que está no comentário fixo e fazendo o seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola, automaticamente o bilhete já aparece com todos os jogos que eu citei, prontinho para você fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Grêmio notificou a Alfa pedindo a rescisão do contrato. Tudo por causa de inadimplência. O Grêmio não tem recebido os pagamentos, até por isso enfrenta uma série de dificuldades financeiras para a partida contra o Fluminense. Nessa terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio deve entrar em campo sem o logo da Alfa como patrocinadora master. Já o SBT tenta a contratação de Caio Ribeiro, comentarista da Globo. A informação que circula é de que o Thiago Leifert, que é narrador do SBT, tenta ajudar a emissora paulista a convencer o Caio de trocar a Globo pelo SBT. A saideira do giro de notícias conta que Neymar foi preservado do treino dessa segunda-feira no Santos, mas o Peixe assegura que ele estará na delegação que viaja nas próximas horas rumo a Caxias do Sul, confronto contra o Juventude na noite dessa quarta-feira. Bora falar agora sobre ótimo executivo de futebol no mercado. Nessa segunda-feira, Júlio Rondinelli optou por deixar o Juventude depois de 3 anos de trabalho. Juventude caiu para a Série B, mas vale a lembrança de que o time tem a menor folha salarial da primeira divisão, algo na casa dos 3,5 milhões de reais por mês, ou seja, elenco e comissão técnica do Juventude custam menos do que o Neymar ou do que o Memphis Depay em Santos e Corinthians, respectivamente. Queria falar um pouquinho sobre o currículo do Júlio. Antes dos 3 anos no Juventude, ele ficou 3 anos no Água Santa e foi um dos responsáveis por fazer o time de Diadema ser vice-campeão paulista. Na passagem pelo Juventude, logo no primeiro ano, acesso da Série B para a Série A, a manutenção do time no segundo ano na primeira divisão do futebol brasileiro, além das finais do Campeonato Gaúcho, o time acabou sendo derrotado pelo Grêmio depois de eliminar o Internacional nas semifinais. Só para completar, o Júlio sai do Juventude, o time cai para a Série B, mas mantém alguns jogadores com contrato ativo e que estão bastante valorizados, casos de Talhari, Mandaca, Igor Formiga e Rodrigo San. Preciso te falar agora sobre o Corinthians, bastante animado com a chance de acordo com a Caixa para a quitação dos name rights. Você sabe que o Corinthians deve hoje cerca de 675 milhões de reais pelo financiamento do estádio, certo? Pois bem, coisa de um mês atrás, o Corinthians procurou o banco estatal para tentar convencê-lo a zerar essa dívida do financiamento em troca da cessão dos name rights do estádio alvinegro por 10 anos. A primeira resposta da Caixa foi negativa, mas as partes tentam chegar a um acordo para que em vez de 10 anos, a Caixa tenha direito à exploração dos name rights do estádio corintiano por 15 anos. E diante desse cenário, existe dentro do Corinthians a expectativa de um acordo, que faria com que o Timão deixasse de contar com essa dívida super desgastante apenas com os juros desses 675 milhões de reais. O Corinthians gasta cerca de 100 milhões de reais por ano. Importante registrar que se o acordo de 15 anos dos name rights fosse fechado, o Corinthians venderia esse acordo com a Caixa por algo na casa dos
45 milhões de reais por ano. Hoje, o atual contrato com a Hypera Pharma garante ao Timão apenas 15 milhões de reais por temporada. O único ponto importante é em relação à multa do atual vínculo com a Hypera Pharma. O Corinthians precisaria encontrar 70 milhões de reais no mercado para a quebra desse contrato, para que a Caixa pudesse assumir o posto da Hypera Pharma. Preciso te contar agora se existe alguma chance de Júlio Casares sofrer impeachment no São Paulo. Esse assunto passou a ser discutido desde a semana passada, quando o Tricolor tomou 6-0 do Fluminense no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, 41 conselheiros do São Paulo fizeram um abaixo-assinado pedindo que o Casares renuncie. Essa possibilidade está completamente descartada. O presidente do São Paulo nunca pensou nem cogitou abrir mão do seu mandato. Ele é presidente do São Paulo até 31 de dezembro de 2026. Queria contar ainda que o Casares está animado com as notícias que virão daqui para frente. O São Paulo deve fechar a temporada com redução da sua dívida total, que nesse momento é de 55 milhões de reais, além de registrar superávit pela primeira vez em bastante tempo. Mas, dentro do São Paulo, a campanha pela saída do presidente continua. Durante o último final de semana, sócios levaram uma faixa e a mostraram dentro da sede social do clube, exigindo a saída do Casares. Para que o Casares sofra o impeachment, há necessidade de uma votação no Conselho Deliberativo com a aprovação de pelo menos 75% dos membros do CD, algo completamente fora da realidade. Embora tenha perdido apoio político recentemente, o Júlio ainda tem maioria. Dentro do Conselho Deliberativo não há nenhuma chance, no momento, de 75% dos conselheiros votarem a favor da saída do presidente. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, o que muda no Verdão para 2026, depois de uma temporada catastrófica do ponto de vista esportivo. O Palmeiras vai terminar 2025 sem nenhum título. Vice-campeão paulista perdendo para o Corinthians. Eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo Corinthians. Eliminado na final da Libertadores da América, derrota para o Flamengo. E ao que tudo indica, o título do Campeonato Brasileiro será perdido nessa quarta-feira. O Flamengo só precisa vencer o Ceará dentro de casa para confirmar a taça. Diante desse cenário, dá para imaginar mudanças no Palmeiras. Já cravei para vocês que Anderson Barros, apesar da pressão, seguirá. Isso porque ele tem apoio de Leila Pereira e Abel Ferreira. O treinador também disse que vai cumprir sua palavra e permanecerá no clube. O que o Palmeiras vai tentar fazer é reajustar jogadores que não foram tão utilizados. Por exemplo, Ramon Sosa, comprado por 90 milhões de reais. Surgiu a especulação de que ele interessa a um clube da Turquia. Se esse time turco estiver disposto a bancar aquilo que o Palmeiras desembolsou, pode haver negócio. Aníbal Moreno, que perdeu espaço recentemente, entrou na pauta do River Plate. O Palmeiras quer pelo menos recuperar o que investiu para negociá-lo. E vai funcionar assim também em relação a Jefité, Mikael, Emi Martinez e Facundo Torres. Se esses caras tiverem proposta, podem acabar saindo. Verdão busca como prioridade as contratações de um zagueiro, Vitão, que pertence ao Internacional, interessa, de um volante que chegue para ser titular absoluto e de um camisa 10. A avaliação de que o Rafael Veiga e o Maurício decepcionaram no ano de 2025. Só para completar, negociação para a compra do Bruno Fux junto ao Atlético Mineiro está em estágio avançado e a tendência é que esse anúncio aconteça nos próximos dias. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro. Por que Leonardo Jardim não crava sua permanência na Raposa para 2026, mesmo tendo contrato até dezembro do ano que vem? Essa resposta nem o Cruzeiro tem, até porque tudo que o Leonardo Jardim pede, ele é atendido. O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já acenou com a possibilidade de um reajuste salarial. Hoje o Leonardo Jardim ganha 1,5 milhão de reais por mês e o salário, perto de outros treinadores no Brasil, está defasado. O Abel Ferreira ganha 3 milhões de reais mensais. Vale a lembrança de que Sampaoli, no Atlético Mineiro, e Dorival Júnior, no Corinthians, ganham 2 milhões de reais por mês. Isso sem falar, por exemplo, no técnico da seleção, Carlo Ancelotti, que ganha 5 milhões de reais mensais. Se o Cruzeiro já se dispôs a reajustar o salário e também tem feito tem aceitado uma série de pedidos do treinador, como por exemplo a promoção de Joaquim Pinto, de chefe de scout para diretor executivo. Joaquim Pinto havia sido indicado pelo Leonardo Jardim e passa a ser o homem forte do futebol. Por que o treinador português segue em dúvida sobre sua permanência? Isso talvez tenha a ver com o seu histórico. Vale a lembrança de que os últimos 4 clubes pelos quais o Leonardo Jardim passou, em nenhum deles ele chegou ao segundo ano, na maioria dos casos por sua opção.
Foi assim no Al Ain dos Emirados Árabes, onde ficou apenas 15 partidas. Foi assim também no Al Rayyan do Catar, só 30 jogos. No Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos, 31 partidas. Já no Al Hilal da Arábia Saudita, 25 jogos. Nenhum desses casos ele chegou à segunda temporada. A última vez que o Leonardo Jardim cumpriu mais de um ano num clube foi no Mônaco, dentre as temporadas de 2014 e 2020. A única garantia que o torcedor do Cruzeiro tem é de que o português não vai deixar o Cruzeiro para trabalhar em outro clube. Essa promessa já foi dita e feita por ele ao dono da SAF cruzeirense, o Pedro Lourenço. Preciso falar agora sobre o futuro de Hulk. O atacante está fora dos planos de Jorge Sampaoli no Galo. E os acionistas do Atlético, que em outra época morriam de amores pelo jogador, já cogitam negociá-lo. O contrato do Hulk se encerra em dezembro de 2026 e hoje ele ganha mais do que 2 milhões de reais por mês. O Galo tem um custo um pouco inferior a isso, mas eu descobri que ele tem aditivos da Gerdau e da MRV que fazem com que os seus vencimentos ultrapassem 2 milhões de reais mensais. O Grêmio consultou, é verdade, existiram conversas. A ideia da nova diretoria do Tricolor Gaúcho era entender as condições e o que seria necessário para a apresentação de uma proposta, que não foi feita. Dá para dizer até que as conversas entre Grêmio e Hulk esfriaram. A impressão que eu tenho é de que o Grêmio se assustou com todo o pacote financeiro que envolve o atacante de 39 anos de idade, que na temporada disputou 59 jogos, 20 gols e 7 assistências. Imaginar o Hulk na Major League Soccer hoje parece algo irreal. Em outras épocas, a Major League Soccer levava jogadores veteranos. Agora, há uma enorme restrição a jogadores próximos dos 40 anos de idade. Não é natural que o Hulk tenha ofertas. E diante desse cenário, sem acordo com o Grêmio, sem oferta da Major League Soccer, por mais que Sampaoli não queira, pode acontecer de Hulk permanecer no Galo para 2026. Alvo de Corinthians, Palmeiras e Grêmio, Everton Cebolinha deve ser vendido pelo Flamengo ainda em 2025. E aqui vem uma informação exclusiva: se não o fizer, o Flamengo será obrigado a pagar mais 1,5 milhão de euros ao Benfica. A gente está falando de mais ou menos 9 milhões e 400 mil reais. Vale a lembrança de que quando comprou do Benfica em 2022, o Flamengo já desembolsou 13 milhões e meio de euros. Para que o pacote total do Cebolinha não chegue a 15 milhões de euros, o rubro-negro decidiu vendê-lo agora no mês de dezembro. E é importante contar que o Benfica lá atrás, quando da negociação, incluiu uma cláusula que obriga o Flamengo a fazer esse pagamento de 1,5 milhão de euros caso o Cebolinha ainda esteja no elenco do Fla a partir de 1º de janeiro de 2026. Importante registrar que o Cebolinha nunca conseguiu explodir com a camisa do Flamengo. E o rubro-negro sabe que se ficar com o Cebolinha em 2026, vai correr enorme risco de vê-lo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir de julho, para sair de graça em dezembro de 2026. Para não correr o risco de perder 15 milhões de euros, o Flamengo decidiu vendê-lo agora, em dezembro, mesmo com cifras inferiores aos 13 milhões e meio de euros praticados quando da compra junto ao time português. O próprio Cebolinha, depois da conquista do título da Libertadores, admitiu ter recebido consulta de 6 clubes brasileiros antes da Copa do Mundo de Clubes na metade do ano. O Corinthians, o Palmeiras e o Grêmio eram 3 dos interessados, os outros 3 seguem sem ser identificados. Cebolinha ainda contou que teve uma oferta pesada de um time da Turquia depois da Copa do Mundo. Ele pediu ao Felipe Luiz para ser negociado. O Flamengo, na oportunidade, preferiu mantê-lo. A situação é diferente agora, e diante de propostas próximas a 7, 8, 9, 10 milhões de euros, deve haver acordo. Só para completar, registrar que na temporada o Cebolinha disputou apenas 34 jogos, com 4 gols e 2 assistências. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscreva no canal, a gente volta mais tarde.